amado, nessa noite nos lançamos aos teus pés, nos lançamos aos teus braços, nos lançamos como o filho que confia no Pai, filho que descansa, filho que entrega, filho que precisa, filho que se alimenta e que sabe aonde encontrar, sabe aonde encontrar. Senhor amado, muito obrigada por esse tempo precioso que nós vamos estar aqui juntos, Senhor, desfrutando daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, de uma palavra que o Senhor preparou para esse dia, para falar aos nossos corações, Pai. Uma palavra que falou primeiro ao meu coração, uma palavra que me despertou, que me encorajou, que me armou e que eu quero nessa noite dividir. Eu quero entregar, quero compartilhar aqui com meus irmãos, para que seja semente na vida deles, assim como foi na minha, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor já está aqui conosco. Obrigado, papai, obrigada, papai, pelo seu conforto, alento e suavidade nesse lugar, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada pelo que o Senhor tem feito comigo, Senhor. Obrigada pela maneira sobrenatural que o Senhor tem falado conosco. Em meio a tantas lutas, em meio ao caos, o Senhor tem sido a palavra de alento e de força. Amém. Amém, igreja. Amados queridos, fiquem à vontade na casa do Pai. Sentem. Você fica à vontade para adorar o Senhor com o seu dízimo, com a sua oferta. Você que está em casa, que está assistindo esse culto pela internet, você pode fazer isso através dos dados que está sendo postado aí no teu monitor, no teu vídeo. E nós estamos aqui, depois de um fim de semana muito abençoado. Esse fim de semana nós tivemos o grato prazer, o Senhor preparou para nós, para as pastoras dessa igreja, um tempo muito abençoado num retiro, em Balneário Camboriú, onde estava um grande número de mulheres, e nós fomos tremendamente abençoadas com a ministração. Nós estávamos num lugar que muitos chamam de a Dubai do Brasil. Balneário é lindo, é muito lindo. E o hotel que a gente ficou era à beira-mar. O Senhor foi muito bom conosco, né, Beth? Um lugar maravilhoso. E quando a gente olhava para fora, para aquele marzão, para aquela paisagem linda, dava uma vontade de ir lá para fora, andar na praia. Mas quando a gente olhava ao nosso redor, dentro do hotel, no meio daquelas mulheres, daquele espírito que pairava no lugar, a gente não tinha vontade de sair dali, né, Beth? Né, Karina? Não era assim? A gente escolhia ficar no melhor lugar. Porque nós tínhamos escolhas, nós não estávamos ali presas. Mas a gente olhava a cidade, o turismo e o que nós fomos fazer. Nós fomos lá com um propósito. E nós escolhemos ficar ali o tempo todo. Porque nós queríamos sair dali diferente. Nós queríamos sair mais armadas com e pelo Senhor. Para sermos guerreiras, mais valentes, mais capacitadas pelos tempos, pelas guerras que vêm pela frente. E muitas vezes
Deus precisa curar algumas coisas em nós para que a gente seja um soldado, uma guerreira mais aprovada. E eu tenho certeza que Deus fez isso conosco. A gente não voltou igual. Não voltamos iguais. E teve uma palavra naquele retiro, ministrado pela pastora Viviane, que simplesmente foi uma flecha no meu coração. Foi uma frase. Ela só usou uma frase. Mas eu procurei na Bíblia onde é que estava. E eu descobri aonde ela estava. E essa palavra falou demais comigo. A frase era essa: não posso andar com isso, pois nunca usei. Não posso andar com isso, pois nunca usei. Eu não posso vir aqui e trazer uma palavra para vocês que eu não conheço, que não falou comigo primeiro. Eu tenho que subir aqui e dividir com vocês algo que eu tenho vivido, algo que eu tenho feito, algo que o Senhor tem ministrado no meu dia a dia, no meu treinamento com o Senhor. Porque senão eu vou fazer de qualquer jeito. E eu não vou ficar em paz com o Senhor. Eu quero convidar vocês a abrir comigo 1 Samuel 17. Procura lá. 1 Samuel, capítulo 17. Versículo 31. É uma passagem bem conhecida. Mas a gente junto vai esmiuçar um pouquinho mais das profundezas dessa palavra. O velho gigante Golias. Então, 1 Samuel 17, versículo 31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e o livrei o carneiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o cingiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Vou repetir. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão. Escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro. E as pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão
e lançando a mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Até aqui. Muitas vezes, a gente está intercedendo, orando, buscando a Deus por uma situação específica, para que Deus faça o milagre, para que Deus dê solução, para que Deus resolva. E você imagina que a forma com que Deus vai fazer isso é tranquila. Deus vai fazer de uma maneira que para você não vai afligir. Quando Deus fizer, vai ser perfeito, não vai doer nada. Engano nosso. Tem situações que a gente começa a empurrar para Deus, entregar realmente para Deus. E quando realmente você entrega e diz: Deus, faça como melhor lhe aprouver, vira o caos. Aquilo que estava dando para levar, vira o caos, vira o horror. Mas eu quero dizer para vocês que no meio do caos, no meio do total horror, Deus também está. Tem coisas que Deus não faz mansinho. Deus traz à tona, faz explodir, faz limpar. A ferida estoura, sai pus, sai inflamação. Aparece toda a vergonha. Expõe. E você diz para Deus: ficou muito pior agora, Senhor. Agora ficou pior. Mas o que o Senhor quer dizer com tudo isso é que para resolver tem que ser assim. Para resolver você vai ter que enfrentar o pior. Para resolver você vai ter que limpar, você vai ter que consertar, você vai ter que tomar uma atitude diante daquela cortina que Ele vai romper. No meio do caos, Deus também está. O caos, muitas vezes a gente diz que é o diabo que traz, que é ele que faz. Mas cuidado, até o diabo é de Deus. O diabo não age sem a permissão do nosso Pai. E o caos, muitas vezes, ele é provocado pelo Senhor para chacoalhar a nossa vida. Aqui, nesse tempo, estava um caos. Vocês já imaginaram? Todo o exército israelita, o rei, estavam todos lá acuados por um gigante. Um homem muito grande, que estava lá espraguejando, que estava lá afrontando o Deus vivo de Israel. E chegou lá um rapazinho que foi levar uma marmita para os irmãos, porque o pai mandou, porque o trabalho dele não era a guerra. O trabalho dele era cuidar das ovelhas. Ele tinha um rebanho. Era lá que ele estava. Mas o pai chamou e disse: meu filho, vem cá, pega essa marmitinha aqui, vai lá levar para os teus irmãos que estão lá na guerra. Vai lá. E ele foi. Obediente ele foi. Ele chegou lá, ele viu um exército apavorado, um exército cabisbaixo, sendo afrontado por um homem. Por um homem. Davi viu um gigante? Davi viu um homem. Ali diz assim, no início disso que eu li, ó, ouvidas as palavras de Davi, contaram para Saul o que ele tinha dito. Olha o que ele disse. Eu não li para vocês, mas vou ler agora. Ele disse assim: então Davi falou aos homens que estavam consigo: que farão aquele homem que ferir... não, desculpa, não é aqui, ó. Aonde está aqui? Ele perguntou aqui. Aqui, bem.
Pergunta, que farão aquele homem que ferir ao filisteu e que tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo repetiu dizendo as palavras: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, o irmão de Davi, ouvindo o que Davi estava perguntando aos homens, o que ele estava dizendo, quem é esse incircunciso que afronta o Deus vivo? O cara se irou. Eliabe se irou. Sabe quem é Eliabe? É aquele cara que quando o profeta Samuel esteve na casa de Jessé para ungir Davi, foi o primeiro irmão de Davi que ele olhou. Lembra o bonitão? Era ele. Quando Samuel olhou para ele e disse assim: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Aqui está a palavra de Deus pro escolhido de Samuel. Ou seja, não adianta ser bonitão não. Por fora não adianta ser o cara. O Senhor olha o teu coração. E Deus olhou o coração desse. Eu o rejeitei. E esse rejeitado do Senhor disse assim para o irmão dele: olha só. Diz assim, ó: se acendeu a ira contra Davi. O cara que recebeu a marmita que Davi foi levar disse isso para ele, ó: Davi, por que desceste aqui? O que tu veio fazer aqui, cara? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Ou seja, o que tu tá fazendo nesse lugar? Teu lugar é lá no deserto, cuidando aquele rebanhozinho pequenininho de ovelha. É lá o teu lugar. O que tu tá fazendo aqui, no meio da guerra? Daí, olha o que ele disse: bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Ou seja, eu sei que tu é maldoso, conheço a tua presunção. Tu saiu de lá para vir aqui incomodar. Tu veio aqui só para dar uma olhadinha, o que estava acontecendo, curioso. Olha o que pensava aquele irmão do irmão mais jovem. Vocês lembram dessa historinha de irmão, né? Que lá atrás teve outra historinha. José e seus irmãos, odiado. José, que Deus levantou ele como um libertador. Um homem que libertou o seu povo, que chegou no Egito, fez prosperar, que chegou ao faraó, que tinha uma missão. Deus tinha uma missão com José, mas ele foi odiado, porque ele ouvia Deus, porque Deus falava com ele. Era rejeitado pelos irmãos mais velhos, e aqui não mudou a história. Aqui ele era rejeitado. Então você pensa, um garoto, pastorzinho de ovelha, de poucas ovelhas, que nem disse o irmão dele. Rejeitado pelos irmãos. E a Bíblia não deixa isso oculto. A Bíblia registra. O irmão dele disse: bem te conheço. O Senhor conhecia Davi. O Senhor conhecia o coração de Davi. O Senhor conhecia o coração de Eliabe. E foi rejeitado. O coração de Davi Deus conhecia. E ele foi aprovado. Mas Eliabe joga na cara dele: o que tu tá fazendo aqui? Tu tá no lugar errado. Mas ele poderia ter feito o seguinte: meu Deus, se o meu irmão disse que eu tô no lugar errado, eu vou me embora. Ele não deu nem bola para aquilo que o irmão dele disse. Porque ele não conseguia acreditar que um exército estava paralisado diante de um homem. E ele foi além. E ele não parou por aí. E aquela fala chegou na presença do rei. E o rei nem reconheceu ele como sendo aquele moço que tocava harpa,
que tangia, e Saul se acalmava, porque ele estava sendo oprimido por espíritos malignos. Você percebe que quando ele chegou em Saul, Saul não o reconheceu, porque ele poderia ter dito: tu, Davi, você? A gente não percebe que Saul tinha uma intimidade com o Davi, não. Ele chegou ali, e ele não era um Zé Ninguém, era mais um moço, no meio daquele monte de gente que tinha ali. Mas era um homem com propósito, era um moço cheio de propósito. E Davi ouviu toda aquela situação, e ele analisou todas as dificuldades que haviam ali, mas numa ótica divina. Ele olhou e ele viu uma oportunidade. Ele viu uma oportunidade de mostrar a grandeza, a soberania e o poder de Deus. As vitórias que Davi teve na sua zona de batalha, que era lá no rebanho, ele tinha tamanha consciência, e ele tinha tamanho conhecimento do que ele tinha feito, ao defender as suas ovelhas, do leão, que ele matou, do urso, que ele matou, que ele tinha certeza do que ele estava fazendo. Porque matar, porque brigar, porque proteger, porque defender, era comum para ele. Era aquilo que ele vivia todo dia. E ele tinha armas. E ele tinha armas para isso. Para o trabalho dele, ele tinha armas. Davi tinha uma identidade. Eu sou um pastor. E as minhas armas eu carrego. E com elas eu cuido do meu rebanho. Esse é o meu ofício. Você tem um ofício. Eu tenho um ofício. Se eu for para a guerra, a minha guerra é no fórum. A maior guerra de um advogado é numa audiência. Eu preciso estar com a cabeça ligada no que está acontecendo. Eu preciso saber exatamente a tese que eu estou defendendo, a tese que eu vou acusar. Eu preciso saber da lei. E eu preciso saber de um código que traz todas as leis. Então, se eu for para a minha guerra, essas são as minhas armas. Se eu falar com o Marcos, que eu sei que ele trabalha com marcenaria, para ele se sentir confortável na guerra do ofício dele, da profissão, ele precisa estar com a caixinha de ferramenta dele com todo o material. Ele precisa da furadeira, do martelo, do parafuso, do prego. Se faltar alguma coisa não vai ficar legal. Mas quando ele pega aquela caixa de ferramenta, que é invejável, tem de tudo ali, né? Aquela que a gente queria ter em casa. Quando ele pega aquela caixa de ferramenta e ele vai para o trabalho dele, ele se sente: cara, eu o marceneiro, eu sei que eu tenho aqui. Porque todo dia eu estou com elas. O Rogério, por exemplo, que eu sei que trabalha na área de computação, com TI, ele tem o materialzinho dele lá. Ele tem os aplicativos, ele tem as conexões, e cabo isso, cabo aquilo. Agora, quando ele vai para a guerra, para o trabalho, quando ele chega na frente de uma máquina, e você pede para ele assim: tu conserta, tu limpa, tu formata, tranquilamente ele senta na frente do notebook, do computador, com os dedinhos ali, e tu fica olhando o que ele está fazendo, a gente não entende nada, não sabe onde ele entra, nem onde ele saiu, e a coisa funciona. Mas ele conhece as armas que ele tem. Ele consegue fazer esse trabalho dentro do computador, através dos lugares que ele acessa para resolver o problema. São as armas que ele usa para o ofício dele. E cada um de nós aqui no nosso ofício tem as nossas armas. E Deus nos deu uma identidade também no nosso talento. Porque Ele nos deu talento para trabalharmos, para produzirmos e para darmos isso com excelência. Porque não basta você trabalhar, você tem que trabalhar com excelência, fazendo o melhor. E Davi fazia, cuidava das suas ovelhas, ele era um pastor. E ele tinha suas armas, e ele tinha as suas estratégias. Mas ele não era só um pastor de ovelhas. Ele era
um homem, ele era um filho de Deus, que ouvia a voz do Senhor, porque o Senhor conhecia o coração dele. As armas que Davi tinha não eram só as físicas, não era só aquilo que ele podia pegar, ele tinha armas espirituais, que o Senhor conhecia que ele tinha. E quando ele conversou com Saul, e Saul mandou, não, já que tu tá indo, já que tu vai, eu vou te dar o que eu tenho de melhor. Vou te dar meu melhor capacete, a minha melhor armadura, a minha melhor espada. E o cara aí diz que ele vestiu ele, vocês viram? Ele diz assim, ó, Saul vestiu a Davi com a melhor armadura. Daí diz ali assim, ó, olha o que ele falou. Cingiu a espada e, ó, sobre a armadura, experimentou andar. Davi experimentou andar com a roupa do outro, pois jamais havia usado. Ele esperou o rei vestir, ele vestiu e ele experimentou usar a roupa do rei. Eu imagino só, ele era, pelo que a Bíblia diz, ele era um rapazinho novo, franzinho, e Saul era o cara. Saul era grande, era um homem forte. Ele deve ter ficado apavorado, né? Homem de lata, literalmente homem de lata. Ele olhou aquilo, ele deve ter pensado, mas já, como é que eu vou matar o homem desse jeito? Não consigo nem carregar o que eu estou vestindo. O que ele fez? Largou tudo. Não posso andar com isso. Não posso andar com isso. Eu nunca usei. Eu sei o que eu tenho. Eu sei que as minhas armas eu dou conta. E daí o que ele fez? O que ele conhecia. Ele pegou 5 pedrinhas lisas. Ele pegou a sua funda, ele pegou o seu cajado. E ele foi vestido, armado de pastor. A Bíblia diz que ele foi com as armas que ele conhecia e que ele usava para pastorear suas ovelhas. Ele foi lá com as armas que ele tinha. E Deus ministrou sobre aquele menino aquilo que tinha no coração dele. As armas que ele já tinha preparado no secreto, no lugar secreto, lá no meio das ovelhas, usando o cajado, usando a funda, matando o bicho. Deus preparou aquele lugar de solitude, de solidão. O pastor e as ovelhas, Deus ministrava no coração dele. Aonde Davi ouvia Deus, aonde ele orava, aonde ele intercedia, onde ele buscava, aonde ele era achado do Senhor. Naquele lugar, Davi começou a montar as vitórias dele. As vitórias contra o leão, contra o urso. E agora era só contra um homem. Eu imagino a indignação desse rapaz. Ele chegou lá, ele viu um exército apavorado. Não diz na Bíblia que ele viu um gigante. Diz que ele viu um homem. Um homem. E nem chamou ele só de homem, ele disse um incircunciso. Vocês estão com medo disso? Vocês não sabem o que vocês carregam? Vocês não são exército de quem? Vocês não sabem a sua identidade. Vocês são soldados do Deus Altíssimo. Eu vou ir lá com o que eu tenho. E ele tinha muito para fazer. E ele foi lá, gente. E vocês conhecem a história. E ele acertou. Ele acertou o homem com uma pedra. Ele levou 5, usou só uma. Deus, ó, pá. E vocês sabem, né? Que o gigante também usava um capacete. Geralmente, o que a gente percebe nas armaduras, que a gente olha em livros históricos, a armadura ela só tem um buraquinho aqui, ó. Ele foi certeiro. A pedra entrou exatamente aonde tinha que entrar pro cara cair. Ele não morreu da pedrada. Ele caiu. Ele desfaleceu. E a Bíblia diz que a pedra encravou. Uma pedrinha jogada por uma funda por um rapazinho. Cravou na cabeça do cara. Quando ele caiu, tombou.
Davi foi esperto, foi rápido, sabia que ele ia levantar, ele sabia que o urso levanta, ele sabia que o leão ia de novo. Ele foi lá, usou a própria espada do cara e ó, pá, e tá aqui, porque o troféu era a cabeça. Ele tinha que dar a cabeça para o rei. Ele tinha que apresentar para Saul, ele tinha que apresentar para Deus e dizer: aqui está a cabeça daquele incircunciso que afrontou os exércitos do Senhor. Baita vitória. Agora vamos voltar para hoje. Por que eu contei essa história para vocês? Não posso andar com isso. Nunca usei. Não posso andar com isso. Eu nunca usei. Eu não posso andar com as armas espirituais da Beth. Não vai servir para mim. Eu nunca usei. As armas dela, o desgaste dela com o Senhor, aquilo que acontece no lugar secreto da Beth com o Senhor é dela. São armas que o Senhor está forjando para ela, para as lutas dela, para o tempo dela. Eu não posso usar as armas da Karina, porque as armas que o Senhor tem forjado no coração dela, no secreto dela, as armas secretas da Karina, é para as lutas e para as batalhas da Karina, que na hora certa ela vai usar. Não posso andar com isso, eu nunca usei. Não olha para o lado, meu irmão. Não olha a aparência. Não olha para mim e acha que está tudo bem. Como fez Eliabe. Olhou para Davi e disse que ele era malvado. Te conheço. Conhece nada. Não olha para mim e acha que tu me conhece. Você não me conhece. Quem conhece e quem conhece o meu coração é Deus. Quem sabe se eu tenho armas secretas para as lutas é Deus. As minhas armas não servem para você, porque a minha batalha não é a tua. O meu marido não é o teu. Eu não sou tua esposa. A tua é contigo. Os meus filhos não são os teus filhos. E Deus disse que nós somos todos diferentes. Cada um tem um RG. Não tem conversa. O teu RG não é igual ao meu. Nem aqui, nem no céu. Porque não tem duas pessoas iguais. Pode ter um nome igual. Mas hoje em dia a Previdência faz assim. João da Silva. Imagina quantos tem, né? Mas que dia o João da Silva nasceu? Dia tal. O outro também. Mas o João da Silva que nasceu no dia 10 de outubro, quem é o pai? Como é o nome da mãe? Ou seja, vamos procurar a identidade desse João da Silva. Porque tem muita coisa igual, mas não são os mesmos. Nós temos diferentes. Nós temos raízes. Nós temos pais e mães diferentes. E nós temos um Pai Celestial que nos fez diferente, segundo o coração dele, segundo o olhar dele. E com ele tudo é diferente. Ele nos marcou de uma forma diferente. Ele nos forja de uma forma diferente. Ele nos usa de uma forma diferente. Ele usa o Gui aqui no louvor. Ele usa o pastor Célio na palavra. Ele usa o Paulo no ministério dos casais. Ele usa a Mônica aqui na dança. Ele usa como ele quer. Porque ele ministra. Porque ele determina sobre as nossas vidas dons que são critérios dele. Que ele disponibiliza e que ele entrega do jeito dele. Então nós somos únicos, povo. Nós somos únicos. Maravilhosamente não tem ninguém igual a você. E ele te amou desse jeito. E ele conhece o profundo do teu coração, como ele conhecia o do Eliabe. Ele disse para Samuel: não, esse eu rejeitei. Para de olhar por fora. Tem que olhar por dentro. Quando Davi entrou na sala para ser ungido,
O Senhor disse: unge esse. Esse, Senhor, esse. Eu pergunto para você, dá uma olhadinha para trás. Lembra, vou pedir só uma luta para você, que você tenha conseguido a vitória. Pensa aí numa luta que você teve, que o Senhor te entregou a vitória. Pensa aí, vou pedir só uma para você. Você lembra quais foram as armas que você usou para conseguir essa luta, para conseguir essa vitória? Você lembra? O que você fez? O quanto você orou, o quanto você jejuou, o quanto você clamou, o quanto você se atirou no chão e clamou ao Senhor. Você lembra qual foi as estratégias que Deus deu para você? Lembra? Quando Ele falou com o profeta: vai lá, na cidade tal, que uma viúva, pobre, que não tem nada. Deus dá estratégia e Deus mostra o que Ele vai fazer. Daí você faz isso. Deus dá. Quando a gente vai para aquele lugar secreto, Deus nos dá armas secretas só para nós. Só para você que é único. Para você que é única. Ele sabe, Ana, quais é as armas que tu precisa para as tuas guerras. E se você conversar, se você buscar no teu secreto, Ele vai te entregar as armas certas. Você já imaginou o Capitão América sem o escudo? Não dá, né? Você já imaginou o Thor sem martelo? Não dá. Não é o Thor. Mas o martelo do Thor só funciona com ele. Vocês sabiam? Vocês já viram o filme? O martelo do Thor é pro Thor. Não é nem pro Hulk, nem pro Capitão América, nem pro Capitão, que é o Homem de Ferro. Cada um na sua. Eu lembro do filme que um deles tentou pegar o martelo de tudo que é jeito, tentar, ninguém conseguiu. Chegou o Thor lá, botou a mão no martelo, o martelo ergueu. Era dele. A arma secreta era dele. Foi forjada nas estrelas para ele. E as nossas armas têm sido forjadas nos céus para nós, no nosso coração, no nosso secreto, no nosso lugar secreto. Eu não sei falar secreto sem lembrar da Janete. A Janete é o lugar de secreto. Aprendi essa palavra aqui no Mevan, que tem um lugar secreto, que é o melhor lugar para a gente estar. É onde a gente se alegra, chora. É aonde Deus nos arma. A gente acha que lá é só lugar de se derramar, de pedir, de orar. Não! É lugar de armamento. E era essas armas que deu a vitória para Davi. Foi nesse lugar, no lugar secreto, Deus deu para Davi o que ninguém viu. A vitória. É lá no lugar secreto que a tua fé cresce. É lá no lugar secreto que a tua intercessão revigora. A tua esperança acontece. É lá no lugar secreto que você se enche de intrepidez, de ousadia. É lá no lugar secreto que você medita nas profecias, que você medita nas promessas, no que Ele tem feito. Como é que você vive de milagre em milagre? Como? Deus te entrega um milagre, te entrega uma bênção e você já vem correndo para outra. Eu quero outra, eu quero mais uma, eu quero mais uma. Não é assim. Porque você não vai atrás de bênção, elas vêm até você. Então quando Deus te entrega, você tem que parar. Gente, eu estou hoje vivendo duas lutas. Uma delas, eu estou assim quietinha, feliz, conversando com Deus, agradecendo, porque era algo que estava há muito tempo eu clamando ao Senhor, e eu estou percebendo que está chegando, e eu já estou ali, vai vir, está chegando, eu estou aqui, vem, eu estou enxergando, eu estou vendo Deus mover, e a bênção está chegando em mim, e eu não estou indo a ela está chegando, e eu já estou agradecendo, eu estou muito feliz, porque vai acontecer.
pela fé. Agora, eu tenho uma outra luta, no mesmo lugar secreto, que está cada vez pior, que está o caos, que Deus abriu a ferida, que esse fim de semana Deus abriu, e está purgando, e não terminou ainda, e está que nem cirurgia, está com um dreno, tem um dreno, e não parou de sair ainda, e está ficando cada vez pior. Essa está braba, mas eu tenho fé que vai drenar, eu tenho fé que vai curar. Quando o Senhor arrancar o dreno, vai estar limpa, daí Ele vai poder costurar. E eu vou olhar aquela cicatriz e vou dizer: eu venci, Senhor, contigo, com as armas que o Senhor me deu no meu secreto. Porque se eu contar para vocês o que está passando no meu coração, vocês não vão aguentar. Porque tem um lado de mim que está muito confiante, mas tem outro lado que está numa guerra só. E eu duvido que alguém entre numa guerra se não é desse jeito. A gente entra temeroso, a gente entra angustiado, a gente fica vivendo numa luta, mas a gente sabe que Deus é por nós. Ele tem construído todos os dias. E eu digo para Ele: eu não posso usar outra coisa, porque eu quero usar o que eu tenho tido contigo, Senhor. Eu não posso usar a intercessão do Gui, porque eu tenho a minha intercessão. A palavra diz que as nossas palavras não conseguem expressar aquilo que Deus quer ouvir de nós. E Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Quando Ele intercede pelos meus gemidos é um. Quando Ele intercede pelo do Célio é outro. Porque o Célio é único para o Senhor e eu também. E as minhas armas são diferentes das tuas, porque as minhas lutas são diferentes da tua, mas todas as lutas estão na presença do um único general, do um único Deus, do nosso Senhor, e Ele dá para mim e Ele dá para ti. Ele quer um Davi em nós, Ele quer um Davi em nós. Davi não era perfeito, Davi não foi perfeito, e você sabe disso. Eu não vou contar a história, vocês sabem, ele não foi perfeito. Ele foi um assassino, ele premeditou, ele planejou. Interessante, né? Mas Deus conhecia o coração de Davi antes de escolhê-lo como rei. Deus sabia. E no momento que o profeta Natan falou com ele, ele na hora, ele ligou e caiu por terra. E se arrependeu na hora. Esse é o cara. Facinho, facinho para Jesus. Ele foi um homem segundo o coração de Deus. Mas ele pagou uma conta. Deus conhecia o coração dele. Sabia que o coração dele era maravilhoso. Que era um homem que ouvia ele. Mas não livrou ele das consequências do pecado dele. E Deus não nos livra também. Deus conhece o nosso coração. Quero eu ter um coração segundo o coração de Deus. Mas Deus vai dizer assim: tudo bem. Mas se tu pisar na bola, tu vai pagar a conta. Como Ele fez com Davi. E a gente tem que dizer: eu assumo, Senhor. Porque quando a gente diz: eu assumo, Senhor, Ele faz mais rápido em nós. As armas vão ficando cada vez melhores. Toda vez que você se arrepende rápido e muda, as armas vão ficando mais fortes. Toda vez que você para de chororô, de muita lamúria, de criança mimada, as armas vão ficando mais fortes. Você não se sente mais forte? Sai desse retiro poderosa, né, Beth? Nós saímos desse retiro cheio de gás. Meu Deus. Mas eu saí pensando nessa frase. Não posso andar com isso. Eu não posso andar com outras coisas que não me pertencem e que não foram feitas para mim. Para mim, Deus deu uma palavra. Para mim, Deus deu a sua palavra. Para mim, Deus deu um tempo, um momento. E é esse que eu quero. Não quero o teu, irmã. O teu é o teu. E eu sei que tu
está buscando com Ele. E Ele vai forjar em ti as armas que Ele já preparou. Gente, se você não for lá no secreto buscar as armas da nossa milícia, as armas da nossa milícia nós temos que buscar em quem? No nosso general. O nosso general é Cristo. E o lugar para a gente se armar, para a gente se capacitar, é no secreto. Quando tu sai do secreto armado com as tuas armas, com os teus escudos, com o teu martelo, meu Deus, vem que vem. O Senhor vai à frente e você vai junto e as coisas acontecem. E você vai matar o problema com uma pedrada. A força é menor, porque quem conduz tudo é Deus. Essa certeza que Davi tinha é algo que eu quero dividir com você. Não olhe para a arma dos outros. As minhas podem ser bonitas, mas não servem para ti. A tua é para ti, para o teu problema, para a tua casa, para a tua família. É algo teu e Deus. Porque foi algo que Deus forjou em você. Lugar de fazer arma, de fabricar arma é na forja. E a forja é o lugar secreto. É do teu lugar secreto que vai sair as tuas armas secretas. Jesus amado, não posso andar com isso, pois nunca usei. Quando você vê alguém testemunhar, contar de uma luta, contar o que Deus fez, contar como Deus deu a vitória, é para você se alegrar e ver a grandeza e o poder de Deus. Que foi isso que aconteceu com Davi. Davi olhou tudo aquilo e viu, Deus tem que ser glorificado nessa situação. Quando você vê um testemunho assim, você não pode pensar assim, vou fazer a mesma coisa. A estratégia da irmã foi assim. Não, não faça isso. Vai lá no teu secreto. Senhor, eu ouvi o testemunho da irmã. Eu fiquei encantada com o teu agir, com o teu sobrenatural. Aquilo que o Senhor fez na vida dela. Senhor, me ajuda na minha. Senhor amado, mostra para mim. Qual é a arma que eu tenho que usar nessa situação, nesse problema, nessa dificuldade? Mostra para mim, Senhor. Como eu faço? Como eu caminho? Como eu vou? Diz para mim, Senhor. Fala comigo. E você vai buscar. E no secreto, você vai ouvi-lo. Não tem jeito do Senhor falar, se não é só você e Ele. Porque nós temos... A gente termina tendo o costume de falar muito com Deus. E não deixar Ele falar nada. Uma conversa, um diálogo, ele tem que ter dois lados. Um pouco um fala, outro pouco. Fala com Deus. Para um pouquinho. Escuta o que Ele quer te dizer para aquele tempo e para aquela hora. Se o Senhor, Ele era, Ele é. E sempre será o mesmo. Se você entende isso, o que Ele fez na época de Davi, Ele está fazendo agora. Mas Ele escolheu Davi para aquela época. E Ele escolheu você para agora. Então nosso propósito é agora. Não é o ano que vem, é agora. Então te arma agora para as lutas de agora. E pela fé vai vencendo. E pela fé vai enfrentando. A medida das coisas que nós precisamos é de Deus. Aquela armadura naquela medida era para Saul, não era para Davi. A medida da minha armadura só Deus sabe. Da tua também. Todas as medidas para nós vêm de Deus. Mas Davi entendeu que a armadura dele, ele já tinha. Já estava no coração dele. Que a armadura para aquela batalha era as armas do pastor, cingidas pela fé do Deus Altíssimo, o Senhor dos Exércitos.
aquele que há muito ministrava na vida dele. Em toda luta, Deus extrai o melhor de nós. Deus nunca vai nos dar uma luta que a gente não possa vencer. E depois de cada luta, a gente fica melhor. Se você matou em 5 minutos, a próxima luta você mata mais rápido ainda. E assim vai indo. Daqui a pouco é pá! Porque você vai aguçando, você e Deus e as armas do Senhor. Elas vão ficando melhores. E a cada luta você fica mais forte. Porque nós estamos sendo curados. Igreja amada do Senhor. As armas têm um lugar para ser encontrada. As armas têm um lugar para serem feitas. É no secreto. É você e Deus. Gente, nós passamos 3 dias ouvindo ministrações. Abençoadas, abençoadas, abençoadas. E sabe que não teve nada de novo? Pregaram a palavra de Deus. Pregaram o que está na Bíblia. Nada de novo. Teve umas coisas lá que eu fiquei pensando, nossa, já ouvi isso 20 vezes. Ainda não entendi. Já ouvi isso 50 vezes, mas ainda não estou fazendo. De novo, lá vem ela com essa conversa. Já ouvi 20 vezes e nada tem acontecido na minha vida. A gente é sacudido pela mesma palavra. E tem coisas que entram rápido e outras não. É por isso que existe o secreto. Porque armas não são feitas da noite para o dia. A gente precisa em vários retiros, em vários congressos, ser ministrado várias vezes, ouvir muitas pregações, para que a palavra realmente, ela fique. Você precisa daquele tempo de secreto para o Senhor te polir, te lixar. Daí a arma vai ficando pronta. Esse tempo é precioso. Nós estamos vivendo em dias cada vez mais caóticos, cada vez mais difíceis. E você vai se apavorar? Não. Se o caos está aumentando, Deus também está aprimorando as armas em você para você enfrentar o que vem pela frente. Todo esse tempo os 3 dias que eu fiquei nesse retiro, resumindo 2 palavras: eu e Deus somos tudo. Eu e Deus, no lugar secreto, nós somos uma multidão. Então é você e ele e você, e não tem outro jeito. Sabe quando você tem uma vontade de contar, de pedir um socorro para alguém, de contar, não, vou falar com a irmã, vou contar para ela. Ela vai me dizer alguma coisa. Não é ela que vai te dizer. É Ele, é Deus, é lá no secreto. Diz para Ele, Ele vai te responder. Confia nele, mas confia. Sabe o que é confiar? É confiar, entregar e dizer que tu não vai mais falar com ninguém sobre aquilo. Porque quando acontecer, só Ele e você vão saber disso. E você vai ter a primeira experiência que marca mesmo. Deus estava no secreto comigo todo esse tempo, porque só Ele ouviu o que eu falei. E isso vai nos dando músculos espirituais. Porque quando você percebe que Deus agiu numa coisa que só você e Ele sabia, aquilo te diz assim, Deus parou tudo. E teve um momento que Deus cuidou de você. E aí você se alegra. E daí você agradece. E daí você está que nem eu aqui, ó. Estou esperando. E vai vir, Senhor.
Eu estou esperando. Eu estou confiando. E vai vir. E o dreno vai sair. E o Senhor vai fazer. E eu vou testemunhar. Para a honra e glória do teu nome. Para que mais e mais, irmãos amados meus, escolham estar no secreto com o Senhor. Essa é a nossa luta. Não é fácil ir para o secreto. Mas daí isso seria outra pregação. Ir para o secreto também é difícil. Você tem que ter coragem de fechar a porta. E deixar tudo para fora. Não posso andar com isso. Eu nunca usei. Mas eu tenho usado o que Deus tem falado comigo. Eu tenho ministrado o que Deus tem ministrado para mim. Eu tenho ministrado na vida da minha filha o que Deus tem falado comigo sobre a vida dela. Eu tenho falado com meu marido o que Deus tem falado comigo sobre ele. Eu tenho ministrado na vida das minhas irmãs aquilo que Deus tem falado comigo sobre a vida delas. Mas eu estou buscando só nele. Às vezes é coisinhas muito simples, mas é aquilo que eu conheço. Aquilo que ele tem me dado. Porque eu só vou usar o que eu conheço em Cristo Jesus. Amém, amados? Vamos ficar de pé? Eu quero instigar você essa noite. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. De olhos fechados, olha para dentro do teu coração. A primeira pergunta que eu quero fazer para você, que de olhos fechados você vai responder para o Senhor, é a seguinte: você tem um lugar secreto? Você tem entrado nesse lugar secreto? Você e o Senhor têm fabricado armas para as batalhas que você está vivendo? Você tem ouvido de Deus as estratégias que Ele quer te entregar para as situações que você está vivendo? E eu não falo só de situações de caos, de luta. Tem situações de alegria que nós precisamos ter sabedoria para não fazer bobagem, para não passar do giro. Nós temos que aprender a receber a bênção. E é só Ele que ensina o que fazer com as bênçãos. Não desperdiçar as bênçãos. Se tem alguma coisa nessa construção de lugar secreto que não está aprumada na tua vida, ore ao Senhor. Fala com Ele. Fala com Ele sobre o secreto. Sobre esse lugar que é indispensável. Indispensável para servir ao Senhor. O lugar secreto é indispensável para adorá-lo. É indispensável para servi-lo. É indispensável para amá-lo, para conhecê-lo, para glorificá-lo, para testemunhá-lo, para gritá-lo, para contar, para profetizar. Não podemos nada sem esse lugar. Ele é indispensável para o nosso andar, para a nossa caminhada com Ele. Senhor amado, eu clamo essa noite para que o Senhor desperte em mim, que o Senhor desperte nessa igreja, nos meus irmãos que estão aqui, nos meus irmãos que estão sentados na frente do monitor da TV. Eu desperto você a preparar esse lugar secreto, a entrar nesse lugar secreto,
a começar a construir armas. Armas para lutar, armas para proteger, armas para cuidar, armas para glorificar o Pai. É lugar de fábrica, é lugar de confeccionar as armas poderosas em Cristo Jesus. Você se armar para o tempo de caos, o tempo de guerra que nós estamos vivendo. É o lugar de você se aprimorar a fazer com excelência no seu trabalho, na sua casa, no dia a dia. Não fazer de qualquer jeito, porque eu não vou usar o que não me serve. Eu não quero usar o que não me serve, o que não me pertence, o que não é para mim. O lugar secreto onde Ele entrega aquilo que Ele fez para você. O lugar secreto é o lugar em que Ele vai dar a arma para mim, que Ele vai dar arma para você, e você vai sair de lá diferente. Assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto as minhas guerras. Assim que eu luto minhas É assim que eu luto as minhas guerras, Senhor Jesus. Contigo, no meu secreto. É assim que eu luto as minhas guerras. Oh, aleluia. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Aleluia. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. É assim. Assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto, Senhor. Assim que eu luto minhas guerras. Diga, profetiza, é assim que eu luto as minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Senhor, é no meu secreto que eu vou lutar as minhas guerras. É no meu secreto que eu vou me armar contigo. Senhor, olha o meu coração. Sonda e não me rejeita, Senhor. Sonda, Senhor, e me aprova, Senhor. Sonda, Senhor, e me ajuda a mudá-lo, a entregá-lo, a convertê-lo, a limpá-lo. Ajuda, Senhor. Faz novo, Senhor. Faz novo o coração de pedra. Senhor, faz novo, Senhor. Minhas guerras. Minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou. Assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Diz lá. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Oh, Jesus. É assim que eu luto minhas guerras. Aleluia. Aleluia. Aleluia, povo. Glória a Deus. Eu quero deixar vocês aleluiados hoje. Quero que vocês saiam daqui quicando. Aleluiado. Confia no Senhor. Confia nas armas que Ele tem te dado. Não duvide delas.
Elas podem ser simples, mas são suas. E você sabe usar. Aleluia! Amém.